Olá, uma excelente tarde para você, meu amigo, minha amiga. Eu vou colocar logo aqui o tema da nossa live, que é ansiedade e estresse. Ixi, quem nunca ficou com estresse, hein? E ansioso? Nem te digo. Mas hoje eu quero conversar com você sobre isso. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda. Essa é a Casa do Amor, onde nós vamos falar sobre coisas boas da vida e especialmente alguma coisa que possa te ajudar. Hoje eu quero conversar com você sobre ansiedade e estresse. Embora essas duas coisas estejam juntas, hein, Ramon? Hein? Você já ficou estressado? Já ficou ansioso, Ramon? Todo mundo passa por isso, não é? Então hoje é um dia viável para nós falarmos sobre ansiedade e estresse. Deus te abençoe, meu filho. Ramon, Deus te abençoe, viu, querido? Tô com saudade. Aí, tá vendo, ó? Obrigado, viu, filho? É, ansiedade e estresse. Vamos estudar um pouquinho isso, porque às vezes a gente está cheio de coisas na vida da gente e a gente não consegue observar e gerenciar. Aí, inicialmente, é interessante nós verificarmos em Cleuton o que é ansiedade e o que é estresse para vocês aí. Hoje eu estou falando sobre isso, tá bom? Eu não sei aqui que se eu fixei, não sei se tem um jeito de fixar o tema que eu coloquei aqui, eu não sei ainda, tá? Mas acho que dá, deixa eu ver, fixar nos comentários. Ah, agora ficou bom. Beleza. Inicialmente, quantas vezes você sentiu que estava no limite assim? Sabe aquele limite que só você e Deus sabe? E naquele momento você achou que não ia dar conta do recado e que não iria vencer. Mas hoje você está aqui, você conseguiu. Será que eu estou conversando com pessoas nesse quilate que já passaram por essas situações em Bruno, em Natiara? Olha só, boa tarde, Natiara. A Natiara está dizendo saudades, professor. Ô, querida, também. Tudo de bom para você, querida. Gislaine, seja bem-vinda, querida. Ô, Mariana, tudo bem? Hoje, vocês já estão vendo aí, né, lá no topo da nossa live de hoje, que é sobre a ansiedade e o estresse. E aí, você já ficou naquele limite assim, dizer assim, eita meu pai, eu não vou conseguir. Cheguei no meu limite. Observando aí, não é? Obrigado, Natiara. Eu e Maria Augusta dava tanto trabalho conversando nas aulas. Ô, querida, eu não lembro disso não. Eu só lembro da gentileza de vocês, tá bom? Eu lembro disso. A amizade é que fica, tá bom? Eu nem lembrei disso. Agora seja, vocês faziam também me ajudar. Também tem a parte boa, não é? Tô aqui no calor abençoado de Jacobina do Piauí. Ô, bênção. Acho que vai chover hoje. Um abraço também, Natiara. Então, vão me ajudando aí a gente fazer essa live hoje, tá bom? Me ajuda aí, por gentileza. Vocês sabem me dizer o que é ansiedade? Alguém sabe explicar o que é ansiedade? Porque eu vejo muita gente, às vezes, confundindo ansiedade e depressão. E aí juntam e diz que é a mesma coisa. Mas nós percebemos em Cleidiana, em Andréia, que vamos separar hoje o que é isso. E quem sabe a minha intenção nessa tarde aqui é te ajudar em alguma coisa. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade aí. Aí aqui eu pensei, como é que eu posso ajudar? Vou falar sobre ansiedade e estresse. Quem não está passando por isso hoje, hein? Me diga. Quem é que vai atirar a primeira pedra? Então, e você? Já passou por isso? E depois, quando chegou lá no topo, superou? Ou está passando por isso ainda? Está encarando ainda? Está vencendo?
Você sabia que isso é resiliência em ação? Quando você está superando aquilo que você pensava que não ia superar. Um desafio da vida, uma enfermidade, um relacionamento, qualquer coisa que seja, pode ser provada no emaranhado. E aí o camarada não sabe dizer se eu estou, não sei se eu estou estressado, se eu estou ansioso, se eu estou depressivo, o que é que eu tenho? Mas hoje, a nossa conversa de hoje é para que quando chegar no final de tudo, você conseguir falar tudo direitinho, hein? Cleidiana, tudo bom, querida? Um abraço. É, eu conheci seu filho, viu? É, esse camaradinha mesmo, é o Gugu, é? E quando nós estamos falando sobre a palestra de hoje, ansiedade e estresse, em Fernanda, o que pode acontecer, o que nós podemos tirar para a gente poder vencer hoje? E o que é que eu tenho para dizer para você hoje, nessa tarde? A você que está ansioso, a você que está ansioso, a você que está estressado, a você que está estressada, preste atenção. Hoje eu quero conversar com você. Tudo bom, Alvin? Hein, José? Você que está aí me acompanhando. Hein, Sandrinho, meu irmãozão? Olha só o que é que eu quero dizer nesse momento. Especialmente o que eu quero que você internalize. Agora sim, fique tranquilo, tranquila, que nós estamos estudando um ao outro. Eu vou estudando algumas coisas particulares que eu já passei e aí vou falando com você aqui no momento. O meu objetivo aqui é oferecer ferramentas que sejam práticas e que também sejam baseadas na ciência para nós não ficarmos aqui de achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, segundo a ciência, o que é que a ciência diz, hein, Sandrinho? Obrigado, querido. Ô, querido, você que é mestre aí, rapaz. Tudo de bom, querido. Admiro você também, filho. Muito obrigado, querido. E aí, o que é que a ciência me diz sobre essa ansiedade, esse estresse, para que eu possa enfrentar? Vamos utilizar a ciência a nosso favor, pro nosso lado. Vamos utilizar a nossa inteligência? Vamos. O que significa inteligência? Inteligência significa intelligere, capacidade de escolher dentre. Se eu tenho uma possibilidade de escolher o que é que eu quero, eu quero desse lado ou desse lado? Não, eu vou querer desse lado aqui. Isso é inteligência. Só que às vezes utilizamos a inteligência para o lado ruim e não nos ajudamos com essa inteligência que foi nos dada especialmente para sobrevivermos, para a perpetuação da espécie. E aí a ansiedade e o estresse, meu amigo, minha amiga, de primeira mão vou te dizer, são coisas naturais do nosso corpo. A ansiedade é uma resposta natural. O estresse é uma resposta natural do ser humano, do corpo humano, mas quando extrapola, quando fica fora do controle, você já ouviu falar que tudo demais é veneno? Nem 8 e nem 80, não é, Anália? Aí o que é que acontece? Eu posso extrapolar, perco o controle e aí eu posso ser prejudicado, a minha saúde mental, meu psicológico, minha saúde física, essas células somáticas serão atingidas, certamente, porque nós estamos mandando a ordem do nosso cérebro, uma vez que sabemos que o coração também tem neurônios. O coração tem neurônios, por gentileza. Então nós não sabemos muita coisa ainda do coração. O coração ainda é um mistério para nós, seres humanos. É por isso que precisamos entender melhor o que é essa ansiedade, o que é esse estresse, para a gente não cair de bobeira, hein, Michele? Para podermos ter uma ideia. Olha só, a você que está por aqui, talvez você tenha dificuldade de dizer o que é ansiedade, porque não é fácil definir ansiedade. Mas, de maneira grosseira, a ansiedade, como eu já estou falando, é essa reação natural que nos alerta para a gente enfrentar algumas situações de perigo, algumas situações novas que não conhecemos,
até então desconhecidas. A ansiedade é um santo remédio que Papai do Céu nos deu. Agora, isso pode tornar-se patológico, doentio, quando essa ansiedade ela sai da normalidade e fica constante essa ansiedade desproporcional com as nossas atividades do dia a dia. Há uma diferença. A ansiedade, tem a parte boa da ansiedade? Tem. Eu tenho a parte boa da ansiedade. Eu tenho aquela ansiedade funcional que nos ajuda, que nos motiva, que nos prepara. Já a doentia, a patológica, essa ansiedade, ela nos paralisa, ela nos prejudica. E o que eu quero que você e eu venhamos entender, porque enquanto eu vou falando aqui, eu vou aprendendo alguma coisa e já vou pegando coisas para mim também, não é? Quem fala recebe primeiro a palavra do que aqueles que estão escutando. Espero que estejam escutando e não ouvindo. E aí, o que é estresse? O que é estresse, Samira? Em Samira, qual a diferença de ansiedade e estresse? Nós vamos encarando de maneira devagar, precisa se espernear para a gente poder se conhecer um pouco. Por que isso está acontecendo comigo? O estresse é a resposta do nosso corpo a uma determinada demanda. Aí nesse estresse é bom, ó, joia. É um estresse em Samira, Michele, os demais, vocês, homens e mulheres. Esse estresse, quando é a curto prazo, isso pode ser útil. Seja bem-vindo. Quando é, ó, legal, passou pouco tempo. Não é Edmilson. Esse negócio de ficar muito tempo, não. Pouco tempo. É curto o prazo. Então, esse estresse pode ser útil. Agora, é um estresse a longo prazo. Isso já te prejudica, isso já me prejudica. Por exemplo, nós temos alguns sintomas que a gente vai percebendo. Olha só, eu estou cansado. Hoje, amanhã, depois, direto, eu preciso descansar. Eu estou irritado, há uma irritabilidade em mim. São exemplos de estresse, nesse caso, para que me prejudique. Eu posso ficar cansado? Posso. Eu posso ficar irritado? Posso. Quais são as outras coisas mais que eu vou percebendo quando eu estou estressado? Fico sem sono. Eu tenho uma insônia. Eu tenho dores de cabeça, dores nas juntas. Junta tudo, né? E joga fora. Aí eu venho agora uma pergunta aqui na minha cabeça. Por que algumas pessoas são mais ansiosas do que outras, hein? Você consegue me explicar? Já que todos nós somos iguais em relação à estrutura corpórea, por que eu posso ser mais ansioso do que você? Você consegue me responder? É interessante verificarmos que existem alguns estudos que nos mostram que fatores genéticos, no caso da genética, não é, Bia, podem influenciar nesse estresse, nessa ansiedade, esse ambiente, hein, Andresa? Esse ambiente familiar, onde só tem picuinha, não tem perdão, não tem amor, não tem atenção. Isso ajuda as pessoas a serem mais ansiosas, mais estressadas. Algumas pessoas têm maior sensibilidade ao estresse porque estão mais predispostas a essas ações biológicas, por exemplo. Aí eu pergunto para você, então quer dizer que o estresse ele é bom e ruim, não é? Agora eu pergunto para você, o estresse ele é sempre ruim? Existe estresse bom? O que é que você acha? Tem a parte do estresse que é positiva? Responde para você mesmo. Eu te digo que o estresse ele não é sempre ruim, porque o estresse também é uma questão de sobrevivência.
Aí eu digo não. O estresse, ele não é sempre ruim. Tem o estresse bom para continuidade das nossas atividades. Aí eu te digo que o estresse agudo, ele pode ser positivo, porque ele coloca a gente para ter um foco, uma ação direcionada. Agora, o desafio do estresse crônico é que ele é nosso inimigo fatal. Ele esgota o corpo, ele esgota a nossa mente, ele não tem dó de nós. O negócio não é a presença disso. A questão é o quanto está ali permanecendo diante das nossas vistas. Você já percebeu que a ansiedade e o estresse, eles andam juntos ou juntas a depender de como eu estou alimentando essas conexões, esses sinais emocionais, por exemplo. Quais são os sinais, então, em relação às emoções? Quando nós estamos estressados, quando nós estamos ansiosos. Eu vou te dizer, medo em excesso. A pessoa fica com muito medo. As emoções são ligadas ao medo. Excessivo, medo disso, medo daquilo, medo de não dar certo aquilo, medo de acordar e morrer, medo de se levantar da cama e cair, medo e mais medo, essa sensação de vazio. Não tem aquele vazio, você está de uma hora para outra, você vê um vazio e diz, como assim? Bem, como? Eu estou bem. Por que eu estou passando por isso? Você não consegue explicar esse vazio, essa irritabilidade, esses batimentos acelerados, esse suor, não tem? Excessivo. Aí nós temos muitas coisas envolvidas quando falamos em relação à anatomia do nosso corpo. Até então percebemos que os nossos músculos são atingidos, olha, logo depois da mente. É capaz de atingir o nosso físico, a parte somática. E aí percebemos que há um cansaço constante. E é por isso que cada vez mais esses sinais comportamentais vão nos levando a isolamento social, a adiarmos as coisas, a procrastinação, por exemplo, a questão da compulsão por coisas, por comida, por substâncias, por drogas, por tantas coisas que você nem gostava, hein, Otávio, em Cristiano, e que a partir do momento dessa ansiedade, desse estresse, as coisas começam a aparecer e eu começo a experimentar e depois eu começo a sentir falta excessiva, sem raciocínio lógico, vivo pelo instinto diante desse estresse, diante dessa ansiedade. Agora, me diga aqui por gentileza, meus amigos, minhas amigas, como saber se estou ansioso ou estressado? Será que tem como eu saber quando é que eu estou ansioso e quando é que eu estou estressado? Você sabe me responder? Ou todas as vezes eu digo, eu estou estressado. Não, eu estou ansioso. É a mesma coisa. Observe se os sintomas aí no seu corpo, observe o seu corpo, veja se esses sintomas estão afetando sua rotina, a sua qualidade de vida, a escola, o trabalho, as suas motivações. Está atingindo isso? Se você evita algumas situações ou tem até dificuldades de relaxar, é hora de buscar um apoio psicológico, né, José? Porque os médicos, Deus colocou aí por isso mesmo, para nós buscarmos. Eles estudaram e estudam com um propósito e foi certamente o que Deus tem proporcionado para nós diante da sabedoria e do poder de Deus. Aí, quando buscar ajuda profissional, então? Quando você estiver sentindo assim muita persistência por semanas, essa questão desse estresse, dessa ansiedade que está afetando tudo nas suas relações interpessoais,
e estão deixando você sofrendo de maneira intensa. É isso que está cada vez mais nos levando ou nos convidando a uma depressão. Porque se eu estou só juntando, é igual o saco, né? Eu vou juntando no saco. Daqui a pouco não cabe mais. E aí é onde vem a explosão de sintomas e também de dores. O problema disso, que é um problema, desafio, é que já são questões intensas. Uma questão crônica que quer permanecer fazendo parte das nossas vidas. Agora, como é que eu faço então, Josiel? Diante disso tudo, eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. O que é que eu tenho que fazer então, por gentileza, Josiel? Algumas técnicas, alguns livros falam sobre algumas técnicas para a gente lidar com a emoção da gente. São técnicas de gestão emocional. Eu consigo, através dessas técnicas, amenizar mais esse sofrimento. Por exemplo, exercício de respiração. São técnicas simples que nós, às vezes, não levamos tão a sério. Por isso, ó, inspire por 4 segundos, tá? Ó. Segure por 4 segundos. Aí agora, expire por 6 segundos. Agora, isso na hora que a gente está estressado, isso melhora tanto. Se a gente tiver coragem, força, audaciosidade para fazer esse exercício, nós vamos, ó, mudar de nível. Porque eu vou ser um ser presente. Já ouviu falar de mindfulness? Eu vou estar presente. Eu sei o que está acontecendo à minha volta. Eu não estou no mundo da Lua. Eu estou aqui na Terra e o meu pensamento lá em Marte. É isso que faz também a gente ficar doente. É viver flutuando nos pensamentos e aí não ficamos fixos em uma ideia e aí os pensamentos ansiosos começam a chegar, bombardear a nossa mente. Daqui a pouco a gente não sabe mais lidar com isso e quando eu vou orar diante desses pensamentos teimosos, eu não consigo me concentrar. Eu não consigo direcionar. Hein, Edilson? E aí, pensamento teimoso. Já percebeu, Edilson? Que quando eu quero parar um pensamento teimoso, ele fica mais fixo ainda. Eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Aí, vê isso. Tire o não, para você ver o que aparece. Eu não quero pensar nisso, tire o não. Quero pensar nisso. O nosso cérebro, ele está entendendo assim. Então, ao invés de dizer não, hein, Carlos? Diga sim o que você quer. Ao invés de dizer eu não quero chorar. Aí você diz eu quero sorrir. Ao invés de falar eu não quero chorar. Porque nesse momento o nosso cérebro não entende o não e vai ficar como se fosse uma afirmação. Por isso que é tão difícil nós nos livrarmos de pensamentos teimosos, pensamentos insistentes. Tá vendo aí? Por isso que sempre a gente fala, cuidado com os pensamentos. Cuidado com os pensamentos, porque às vezes a gente está lá, mil maravilhas. De uma hora para a outra, tristeza, solidão, fraqueza, incerteza. Isso acaba com a gente, naquela firmeza que eu estou a todo momento. Agora, é um exemplo simples esse que eu fiz. E você pode também prestar atenção na sua respiração. Feche os olhos e preste atenção na sua respiração por 30 segundos. 30 segundos. 1, 2, 3, 4, até chegar a 30 segundos. E você vai prestando atenção na sua respiração. É porque nós respiramos, Oderlândia, muito mal.
nós ficamos assim. E assim atrapalha, porque se eu colocar muito gás carbono. Quer falar gás carbônico, é? Tá bom. E aí o que é que acontece? Muito gás CO2 na mente desestabiliza. Os nossos pensamentos ficam perturbados. Por isso que é bom respirar mais tranquilo. Por 30 segundinhos você já começa a praticar a sair desse estresse profundo. Isso é um exercício que se faz em clínicas de psicólogos, nas psicoterapias. Em Ednei, aqui estou conversando com você, vai que vale, vai que serve. E aí você já sai dessa angústia nesse momento. Nós temos também algumas terapias que são chamadas de terapias cognitivas comportamentais, que aí a gente vai reestruturando esses pensamentos que estão perturbados, negativos. Como, por exemplo, você já viu aquela camarada chega com aquela frase dizendo assim: não sou capaz. Essa frase parece que já está gravada. Não sou capaz. Aí o que é que acontece? Mude isso. Nessa terapia você vai mudar. Ao invés de falar não sou capaz, o que é que vai dizer? Vou tentar e aprender. É diferente, hein, Alvin? Hein? Tudo de bom para você, querido? Ele está dizendo aqui, nosso querido amigo José Alves, sempre quis aprender a ter mais autocontrole de meu estresse. Tá vendo? Obrigado, querido Alvin. Uma das coisas também que Alvin, meu querido amigo aqui, está falando é nunca diga meu as coisas ruins, tá bom? Ao invés de falar minha depressão, estou passando por essa depressão. Ao invés de falar meu estresse, diga assim, ó, o estresse que eu estou passando. Porque senão a gente começa a tomar posse desses termos e aí a gente começa a conviver como se fizessem parte da vida da gente. A mente da gente precisa ser reprogramada para que eu não fique nessas teimosias. Então, ao invés de falar eu não vou conseguir, aí o que é que você vai dizer? Eu vou utilizar estratégias e vou conseguir. Não é interessante isso? Quando a gente vai observando, a gente observa de maneira calma. Essa técnica ela é muito importante para nós, viu, Alvin? Para nós desviarmos. O primeiro ponto do autocontrole é perceber o que você está pensando. Porque às vezes a gente fica com um bombardeio de pensamentos e eu não paro para pensar assim, epa, peraí, o que está acontecendo aqui? Porque eu preciso ter essa técnica para eu fazer até uma ancoragem. Existe uma técnica chamada de técnica de ancoragem, que é aquela que eu faço assim, epa, peraí. Essa técnica de ancoragem é quando eu faço algumas perguntas para mim mesmo, como assim, por exemplo, o que vejo? Naquele momento você está lá, você diz, o que vejo? Ó, olha a pergunta, o que vejo? Pergunta isso. O que vejo? O que, o que ouço ou o que escuto? O que ouço? O que sinto no momento? Para você e eu respondermos. O que vejo, o que escuto, o que sinto nesse momento são perguntas para o autocontrole na hora do estresse, para eu verificar se esse estresse ele é do bem ou é um estresse do mal. Aí, como é que eu respondo então essas perguntas? O que é que eu tenho que fazer então? Eu passo a meditar. Meus amigos e minhas amigas, é interessante nós aprendermos a concentrar, meditar, orar. Como assim? Meditar é uma coisa eficaz contra a ansiedade, porque na meditação eu vou acalmando meus pensamentos perturbados. Meus pensamentos porque são bons, tá? Mas os ruins não. Os pensamentos perturbados que estou enfrentando é a maneira correta de falar, tá? Então a gente percebe que diante dessa afirmação que eu estou falando aqui com vocês, a meditação ela vai ajudar a gente a compreender a respiração, respirar melhor,
E nessa meditação, com uma forma positiva, eu posso até dizer para você que alguns estudos mostram que a meditação ela é capaz de reduzir os níveis de estresse do nosso corpo. Sabia disso? Pois é. Aí por que isso? Existe um hormônio do estresse chamado de cortisol. Esse hormônio ele é reduzido enquanto nós estamos meditando, enquanto nós estamos acalmando a mente, acalmando o coração. E aí vai certamente melhorar o meu foco, vai fazer com que eu fique mais relaxado, mais tranquilo. E aí, como eu desacelerar uma mente inquieta então, hein, Ana Gisele? Tá perturbação, perturbação aí toda hora, ó. Como é que eu faço então para desacelerar uma mente que está inquieta em Edivan e que está me maltratando? Primeiro, pare um pouco, respira. Primeiro você vai se acalmando. Mas eu não tenho como me acalmar. Então vamos combinar algumas técnicas de respiração, algumas técnicas de meditação e alguma forma de exercitar. Por exemplo, alguma atividade física. Se você não está conseguindo sair à rua, que tal dentro de casa? Tem alguns aplicativos que nos ajudam a gente praticar exercício físico dentro de casa. Agora também sair é bom porque a gente vê a natureza, as pessoas, os animais e a gente vai tendo uma nova percepção da vida. A gente começa a praticar a gratidão todo dia, ser mais grato. Isso aí vai trazendo coisa boa pra gente, porque aí quando eu fico só reclamando, reclamando dentro de mim, dá a impressão que Deus não soube fazer as coisas, não soube fazer o ser humano. E quando eu estou sendo grato, gratidão não é só obrigado. Gratidão vai muito mais do que um obrigado. Gratidão envolve sentimento, gratidão envolve amor, carinho, atenção, consideração. E quando eu estou praticando diariamente, eu estou direcionando o meu foco. O foco para o meu positivo, onde quero chegar. Estou direcionado porque a construção desses hábitos vão me ajudar a eu ser mais resiliente. Como, por exemplo, como é que está sendo a sua alimentação? Você está se alimentando bem? O que é que você está comendo? Está só tomando coca? Está só comendo salgadinho? Está só comendo o quê? Pão? Hein, Mirelle? Aí não dá certo. Tem que ter uma alimentação legal. Consuma alimentos ricos em proteínas, como por exemplo, você já ouviu falar de uma proteína que é chamada de triptofano? Não? Metionina? Tá bom. O triptofano ele é encontrado também em banana, em nozes, em feijão. Tem o triptofano, né? E aí a gente vai observando lá no arroz também. Então, uma alimentação rica em, por exemplo, em triptofano ajuda muito, sabia? O triptofano, ele ajuda a mente da gente. Sem falar do ômega 3. Quando nós comemos o peixe, não é? Aí a gente pode adquirir a substância chamada de ômega 3. Agora, uma coisa que pega muita gente, que há uma dificuldade para a gente sair dessa, que é que às vezes nós estamos estressados, estamos ansiosos por questão do café em excesso. É café de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Café para visita e depois café para depois que a visita saiu e é tanto café que falta agora comprar a fábrica de café. Isso aí também tem que ser para mim, ó, ó. O aperto aqui tá comigo aqui, ó. Ai, nada em excesso, seu Josiel. Tanto café é esse, rapaz? Então, tem muita gente que gosta de um cafezinho, é legal. Mas, em excesso, tudo demais é veneno. E a gente percebe isso nas nossas definições aparentes. E como é que está indo aí? Hein, Rafaela? Está percebendo? Agora,
uma das coisas que os psicólogos passam para nós, os profissionais de saúde, não é? Hein, Rafaela? Diz assim, ei, faça um exercício físico. Você está fazendo exercício físico? Pelo menos 30 minutos diário ou 30 minutos durante o dia, não é? De caminhada, por exemplo, já ajuda a gente. No primeiro dia é tão ruim, né? Para poder sairmos da inércia, dessa forma sedentária. Por que não falar também do sono? Como é que está sendo o seu sono? Está dormindo bem? Está dormindo legal, de 7 a 8 horas por noite? Está sendo regular essa emoção? E agora, por que eu estou falando assim, regular a emoção? Porque quando nós dormimos bem, nós emocionalmente ficamos bem e bem melhor. E isso tudo perante a resiliência. Resiliência é ser guerreiro, é ser guerreira, é encarar os desafios, as oportunidades da vida e ver, quando vê ali uma luta, de epa, mais uma luta para vencer. Porque eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora. Aí você me pergunta aqui, ó, o que devo evitar na alimentação assim, então, para reduzir a ansiedade na alimentação? Estou continuando falando para você. São vários tipos de alimentos. Agora, uma coisinha que a gente deve também evitar, além dessas outras coisas que eu falei, é o açúcar refinado, aquele açúcar bem fininho, branquinho. Não tem um açúcar bem branquinho? Que maravilha de maldade, hein? Pois é interessante nós evitarmos esse açúcar refinado. Além desse café que eu já falei para você, nós temos esses alimentos que são os famosos processados. E esses alimentos, meus amigos e minhas amigas, eles são capazes de aumentar o pico assim de energia e em seguida uma queda. Por isso que dá aquela ideia de estar tão bem depois estar tão ruim. Está tão bem depois está tão ruim. Porque esse açúcar ele tem essa capacidade de dar picos de energia ATP, adenosina trifosfato, não é? Aí você vê que há uma disparidade diante desse pico. E aí eu tenho o acréscimo e a queda. E aí você me pergunta, você falou de resiliência, e resiliência é algo que se aprende? Com certeza. Você quer aprender a ser resiliente, é? Pois é, a resiliência ela pode ser desenvolvida com práticas no dia a dia. Eu estou aprendendo ainda, tá bom? E nessas práticas, como autoconhecimento, eu posso ter pensamento positivo, eu posso aprender após algumas situações difíceis, deprimentes, e eu vou aprendendo a conviver no dia a dia quando eu vou me observando. Porque se eu não consigo sozinho, vou buscar apoio. Um apoio social. Procure amigos, procure família, procure um grupo que dê suporte para a sua dor, a sua angústia, para essa ansiedade. É interessante nós compartilharmos as nossas emoções para aliviar esse peso da nossa vida, para que eu venha entender certamente o poder desse meu propósito, para que eu encontre sentido na minha vida, para que eu encontre sentido nas minhas ações, nos desafios e continuar sonhando, continuar erguido, erguida. Mesmo em meio à tempestade, você pode escolher plantar sementes de esperança. Alguém já disse isso. Então, levante a cabeça, seja forte, siga em frente. Que tal uma caminhada? Que tal uma corrida? Que tal uma academia? Que tal brincar com as crianças? Hein, Bruna? Que tal mudar essa rotina? Como é que eu vou encarar então? Eu vou ter que encarar com coragem. Coragem não é a ausência do medo. A coragem é o domínio do medo. Deixa o medo. Fica no teu lugar. Como encontrar forças em momentos de dificuldades, então, meu amigo, minha amiga, hein, Ítalo?
Não tem jeito. Se concentre no que você pode controlar, tá? Se concentre nas coisas que você acha que é pequena, mas celebre pequenas conquistas, porque isso vai te dar mais ânimo. Nem que seja festa de boneca. Celebre. Lembre-se disso. E quando estiver precisando de ajuda, estiver necessitando de ajuda, peça ajuda. Pedir ajuda é um sinal de força. Não é um sinal de fraqueza. Se eu estou me sentindo mal, vou ali e peço, por gentileza, me ajude. Estou passando por muitas dificuldades na minha vida. Era isso que eu queria falar com vocês. Eu quero agradecer a você que esteve por aí e que a ansiedade e o estresse não venham definir quem você é. Você é muito mais do que isso. Essa ansiedade, esse estresse. Você tem ferramentas para você enfrentá-los ou enfrentá-las, a depender da exposição que você for colocar. E aí você vai sair mais forte. Digo fraco, sou forte. Tá bom? Eu quero saber aqui como vocês aí vão aplicar o que vocês aprenderam hoje aqui nessa live. Tá bom? Esteja tranquilo, em paz. Deixe seu comentário depois nessa live que vai ficar gravada lá no Instagram. Tá bom? Tudo de bom para você. Essas são as palavras amigas desse teu amigão, Josiel Bezerra.